Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para o primeiro Diálogos ICA do ano de 2022. Hoje nós vamos falar sobre eventos extremos no Cone Sul em 2022 e suas repercussões para a agricultura. O ano de 2022 recém começou e temos acompanhado um conjunto de eventos climáticos e meteorológicos extremos, que tem disparado alertas não só no Brasil, mas também em países vizinhos como Uruguai e Argentina, devido às perdas materiais e, sobretudo, às perdas humanas. Além disso, vem surgindo na mídia diversas notícias sobre a previsão de um ano desafiador, sob o aspecto climatológico. Nesse contexto, convidamos e já agradecemos aqui a presença do professor Humberto Oliveira, pós-doutor e coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens de Satélites LAPS da Universidade Federal de Alagoas, bem como do senhor Solismar Damé Prestes, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, referente no Brasil da Organização Mundial de Meteorologia, OMM. Eu sou Romélia Souza, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, IICA, no Brasil, e ressalto aqui a parceria histórica entre o ICA e o INMET, que se mantém por meio de vários instrumentos de cooperação técnica ao longo dos últimos 20 anos, sempre buscando aprimorar os serviços meteorológicos no Brasil, e não custa lembrar que o INMET é uma instituição centenária que muito orgulha nosso país por seu contínuo processo de modernização e aperfeiçoamento. Gostaria também de comentar o trabalho conjunto entre o ICA e o LAPS-MET no programa Euroclima, especificamente no tema combate à desertificação, que é uma das fortalezas do laboratório, além do desenvolvimento de capacidades e ferramentas de análise e processamento de imagens de satélites. Eu já queria aproveitar, então, para abrir o diálogo com a primeira pergunta ao professor Humberto Oliveira. Boa tarde, professor Humberto. É uma enorme satisfação tê-lo conosco. Considerando que o nosso público é muito eclético, desde técnicos do setor, gestores públicos e até mesmo estudantes interessados no assunto, gostaria de aproveitar sua didática e pedir que nos esclarecesse a diferença entre clima, tempo, variabilidade climática e mudança climática. Com a palavra, o professor Humberto. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao ICA, é um diálogo importante, joga luz em questões principalmente importantes para a agricultura brasileira, então é importante a gente trazer alguns conceitos, né, sobre os termos tempo, clima, variabilidade climática, mudanças climáticas. Então eu vou começar com alguns exemplos, né, a definição, o conceito. O que é o conceito de tempo? O conceito representa as condições da atmosfera em um lugar, em um determinado momento. Isso representa o estado da atmosfera. Então, normalmente, a gente, nesse momento agora, ou seja, 20 de janeiro de 2022, são 14 horas e 19 minutos, ao olhar aqui na minha janela, eu posso descrever as condições de tempo na cidade de Maceió a partir da minha janela, ou seja, eu tenho um céu com poucas nuvens, a temperatura aqui, nesse momento, está em torno de 20, 29, 32 graus, oscilando um pouco em função da brisa, né, que dá uma condição mais agradável da condição de tempo. Ou seja, se eu tivesse que sair agora, eu não precisaria de guarda-chuva, nem colocar uma camisa fechada, porque as condições de tempo, nesse momento, para a cidade de Maceió, me permite que eu possa caminhar à vontade, ou seja, é típico de uma condição nesse momento agora. Já o termo clima, ela se refere às condições de estado da atmosfera média de um determinado lugar. Por exemplo, aqui em Maceió, para janeiro, espera-se que a chuva ela atinja 70 milímetros. Isso é uma climatologia, isso representa uma média de 30 anos, e a temperatura média para essa época do ano, do ponto de vista climático, é de 25 graus, e a temperatura máxima é de 27 graus. Então, são essas condições do estado da atmosfera, uma série de condições do estado da atmosfera que caracterizam as condições climáticas de um determinado lugar, nesse caso específico de Maceió.
A variabilidade, eu vou ter anos de El Niño e anos de Laninha que vão influenciar as condições da atmosfera e, com isso, eu vou ter mais variabilidade ou menos variabilidade. O que é importante? A média, ela não caracteriza esses extremos climáticos, ou seja, a média, quando eu falo de média, eu estou falando de uma situação normal, de uma situação ao longo de 30 anos. Mas, ao longo desses 30 anos, eu tenho extremos climáticos. Esses extremos climáticos fazem com que você tenha temperaturas, por exemplo, aqui em Maceió, podendo chegar a 40 graus ou até 47 graus em alguns lugares específicos do semiárido alagoano. Então, isso é uma condição extrema e que está acima das condições médias. A mudança climática ela é mais em função de como essas características de uso e ocupação do solo e de eventos de extremos climáticos, como onda de calor e seca prolongada, vão alterar essas condições médias da atmosfera. Isso você tem essas condições médias alteradas por extremos climáticos, como onda de calor e secas prolongadas, provocadas por ações ou intervenções humanas. Isso fica muito claro, por exemplo, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Você tem uma onda de calor que já dura 3 semanas, e isso traz condições de estresse hídrico para a vegetação, mas não é uma condição normal, é um extremo climático que tem uma origem também muito ligada com as condições do oceano. O oceano também tem regiões específicas que provocam excesso de calor, e esse excesso de calor muitas vezes também afeta essas regiões, provocando ondas de calor e secas prolongadas. Hoje é bem claro a influência dos oceanos, principalmente pela capacidade dos oceanos de absorver 93% do calor que é gerado pelos gases de efeito estufa das atividades humanas, principalmente dos gases de efeitos de exploração, principalmente ligado à indústria e aos carros. Então, essas são os termos e a diferença. O tempo, a situação atual. O clima, uma condição média da atmosfera ao longo de 30 anos. A variabilidade, há fenômenos que provocam chuvas acima da média ou abaixo dessa média climatológica. E influências do oceano provocado pelo homem, que traz consequências de onda de calor e secas prolongadas em determinadas regiões. E principalmente essas interferências provocadas por atividades humanas, principalmente a emissão de efeito de gases de efeito estufa, principalmente a combustão de carros. Muito obrigada, professor Humberto. Eu não mencionei, mas o professor Humberto também é membro do IPCC, é pesquisador membro do IPCC. Agora eu vou dirigir a pergunta ao Solismar. Solismar é o referente do INMET para o nosso diálogo. E, primeiro, muito boa tarde, Solismar. Agradeço enormemente a sua presença e a disposição em participar do nosso diálogo. Em nome do ICA, eu queria também mencionar que antes dessa nossa conversa com o Solismar, o ICA gravou um longo diálogo no finalzinho do ano passado com o INMET para detalhar da atuação deste importante órgão e seu trabalho reconhecidamente relevante para a sociedade. Assim que eu recomendo que vocês assistam, quem está assistindo esse nosso diálogo também assista esse outro que foi veiculado no canal do ICA, para conhecer melhor e aprofundar sobre os serviços e os produtos que o INMET disponibiliza para a sociedade. Solismar, já vou te perguntar, porque estamos todos muito curiosos a respeito, sobre o que apontam os modelos climáticos validados pela OMM, a Organização Mundial de Meteorologia, a qual o INMET é referente no Brasil, em termos de previsões para 2022, sobretudo quanto aos eventos extremos no Cone Sul. Aí a gente fica ansioso, né, naquela ansiedade querendo saber, Laninha continua, né? Como que conta um pouquinho para a gente como é a assertividade dessas previsões? Eu posso considerar a previsão de um mês, a previsão de 6 meses, a previsão de um ano? Conta para a gente, Solismar, como é que o INMET está trabalhando
em cima desses modelos para o ano de 2022? Boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do IMET, o convite, a oportunidade de participar desse diálogo do ICA. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, com relação a modelos climáticos, né, para 2022, tendência que a gente tem, pelo menos até metade do ano, aí, o primeiro semestre, uma tendência forte é da gente continuar com a Laninha. Esse fenômeno, que é um resfriamento das águas do Pacífico Equatorial e que afetam grande parte do Brasil, né? O Sul, especialmente, com secas, e outras áreas, aí, o Nordeste, até a região Sudeste, com mais chuvas. E nós já estamos pelo segundo ano consecutivo com Laninha, né? No último ano, felizmente, foi uma Laninha fraca. Ela começou um pouco mais intensa lá por o mês de outubro de 2020, mas depois, durante o verão, as tendências foram de precipitação, principalmente, que é o que afeta muito aqui o Rio Grande do Sul, a região sul, em função da nossa agricultura, que é muito forte. Então, ano passado, apesar da Laninha, a gente teve uma boa produtividade de grãos de uma maneira geral. Já esse ano, o contrário, né? A Laninha está mais intensa, ela está mais forte e os prejuízos da agricultura já estão sendo notados. A gente espera que a pior fase já tenha passado. Foram os meses a partir de novembro e agora janeiro. Mesmo com previsão de continuarem com precipitações abaixo da média, a tendência é que nos próximos meses, durante esse semestre, fiquem abaixo, mas não valores muito acentuados. Digamos que uma faixa aí de 50 milímetros abaixo da média, que, em função da situação que a gente já vem com um déficit muito grande, é preocupante. Mas, pelo menos, vão começar a ocorrer chuvas mais regulares e que vão amenizar um pouco esse período de seca. E, além da seca, né, a gente tem uma onda de calor aí, já estamos com 2, 3 semanas, com temperaturas altíssimas, em vários lugares passando de 40 graus. Neste último domingo, no Rio Grande do Sul, na rede de estações do IMET, em 13 estações, a temperatura máxima ultrapassou os 40 graus. Uma situação que é muito raro, bastante difícil, né? Isso não é comum. Às vezes tem um pico mais ao sul, mais ao oeste, 1, 2 estações ultrapassam mais o número de 13 estações, uma área bem extensa, é uma situação bastante rara e, digamos, difícil de acontecer. Com relação à confiabilidade, digamos assim, de previsões e de modelos, normalmente a gente trabalha com modelo de previsão climática para 3 meses. Isso é o que quase que o mundo todo usa. Existe já, claro, que outros modelos que vão mais além, mas muito ainda, digamos que fazem experimental. O próprio IMET tem um modelo estatístico que já usamos há bastante tempo, que é para 3 meses. No final do ano passado foi lançado um modelo dinâmico, que aí ele se estende um pouco mais, vai até 6 meses. Mas ele está em fase bastante inicial, a gente está analisando, vendo a situação, mas é nesse período aí, de 3 a 6 meses, que a gente tem uma boa previsão, um bom prognóstico climático. Mas, além dos modelos que preveem chuva, temperatura, tem um fator importante que nós usamos para nos dar, digamos, uma ideia de clima, mesmo que os modelos não vão longe, que são as temperaturas dos oceanos. Assim como o professor Humberto falou, que o grande, digamos, regulador hoje que a gente tem são os oceanos. Nós observamos muito as temperaturas do oceano, em especial o Oceano Pacífico, né, na região Pacífico Equatorial, onde é o indicador ali de El Niño e Laninha. Aquecimento indica El Niño, que no caso a gente tem chuvas normalmente acima da média aqui no sul, a Laninha abaixo da média, mas nós temos aqui o Oceano Atlântico, que especialmente no verão tem uma influência muito grande no nosso clima. E por isso que a gente tem, às vezes, laninhas diferentes. O ano passado tínhamos uma laninha, mas não tivemos um déficit de chuva
muito acentuado, especialmente no verão, em função de que o Oceano Atlântico estava mais aquecido. Esse ano não, o Oceano Atlântico está com temperaturas normais e até áreas um pouco abaixo da média, mais frio, então aí ocorrem as estiagens e as secas mais acentuadas. Mas, então, em resumo, é isso aí, nós temos uma condição aí de 3 a 6 meses, de uma boa previsibilidade dos modelos. A tendência é que essa laninha permaneça pelo menos até o meio do ano, mas já não tão intensa como os últimos meses, a tendência agora é ela ir amenizando. Não esperamos a continuidade dela ou mudança de sinal para um El Niño para esse ano, acreditamos que para o final do ano a tendência é normalizar as condições, porque isso demora um tempo também para mudar essas condições. E digamos que para alterar, e mesmo que ela esteja enfraquecendo agora, voltar a intensificar, é muito difícil. Eu não lembro assim, de caso que tenha ocorrido 3 anos de laninha. 2 anos, sim. A gente tem, frequentemente ocorre 2 anos seguidos de laninha, mas 3 anos é muito difícil. Obrigada, Samismar. Puxa, isso até dá um alívio na gente, né? Que bom que a previsão é amena para os próximos períodos, né? Depois desse período mais conturbado. Agora eu vou fazer a mesma pergunta aos dois, começando pelo professor Humberto. Né? O senhor poderia comentar um pouco sobre como o LAPS, né, o laboratório, tem monitorado os eventos extremos recentes e quais ferramentas estão disponíveis para acompanhamento do público em geral? Bom, Romélia, a gente tem utilizado ferramentas, e aí volta aquele conceito de ferramentas de previsão do tempo, né? A gente utiliza alguns modelos com previsão de tempo de 24 horas, 48 horas, até 72 horas. Esse é aquele que eu falei, as condições presentes, as condições atuais da atmosfera, e ver em que condições essa atmosfera, os parâmetros meteorológicos, para se tentar capturar a questão dos eventos, principalmente os extremos climáticos e eventos rápidos, né? E daí a gente utiliza também o que a gente chama previsão de curtíssimo prazo, que são as imagens de satélite, radar, e a combinação dessas duas informações, elas permite que a gente tenha uma previsão aí de pelo menos 4, 6 horas, que é exatamente a hora que a convectiva mais ativa, né? Você tem a convecção inicial e a formação de aglomerados ou de células convectivas que podem, de certa forma, provocar eventos extremos, chuvas intensas. Então, é essa combinação de previsão de tempo, utilizando modelos, principalmente o modelo europeu, o modelo MCMWF, juntamente com imagens de satélite, composições de imagens de satélite, no intervalo de 6 horas, isso permite uma previsão de curtíssimo prazo. Basicamente, o que a gente está fazendo é utilizando na escala sinótica, com a mesoescala, ou seja, utilizando a previsão do tempo, né, que ela, de certa forma, tem ali uma característica de quais são os sistemas meteorológicos que os modelos capturam bem, mas também tem a questão da mesoescala, que é uma escala mais reduzida, onde as ferramentas de modelagem de 24 horas, 72 horas, principalmente a de 24 horas, tem mais dificuldade de capturar esses eventos extremos. Então, aí utilizamos as imagens. E, obviamente, que há um conjunto de protocolos que o LAPS utiliza, principalmente a partir dessas ferramentas e interpretação. Então, a previsão do tempo também depende desses protocolos computacionais e da previsão e da interpretação, né? Que ferramentas de curtíssimo prazo. A gente utiliza muito também alguns modelos de oscilação, principalmente a Madden-Julian, que é uma oscilação muito específica, e esse ano, em função do Laninha, elas estão, agora, nos últimos meses, elas estão na mesma fase. Então, em alguns momentos, a oscilação Madden-Julian, ela amplifica a quantidade de umidade ou ela diminui essa umidade que está na atmosfera. Então, a gente vai ter até a próxima semana uma fase seca da Madden-Julian e a partir do final de janeiro já entra uma fase úmida, que é exatamente o que o Solismar colocou. A gente começa a melhorar as condições da atmosfera
para a formação de chuva, principalmente em boa parte do Brasil. Isso é um bom sinal para fevereiro na região sul do Brasil, que vem sofrendo com essa seca, é uma seca prolongada, já são 2 anos de seca prolongada no extremo sul do país, e o nordeste da Argentina, Paraguai, o que tem afetado a produção de soja, milho e trigo. Mas aí essa fase úmida entra agora, da Mar em julho, e vai auxiliar muito essa situação no extremo sul do país. Mas março e abril, olhando as condições do oceano e olhando essa previsão climática sazonal, a gente tem muita variabilidade aí para o extremo sul do Brasil, que é muito comum em ano de Laninha, ainda em março e abril, o que, de certa forma, temos que continuar acompanhando esse monitoramento, e isso traz algumas incertezas, principalmente em função dessa alta variabilidade, que, embora o Laninha esteja numa fase, já passou o pico, que foi em novembro, mas ainda tem muita variabilidade entre março e abril na distribuição das chuvas, principalmente no centro-sul do país. Então, essas são as ferramentas que nos permitem, de certa forma, trabalhar nessa previsão de eventos climáticos extremos, mas também olhando um pouquinho para frente, utilizando modelos de previsão do tempo e modelos de previsão climática. Todos os modelos europeus são eles ferramentas que a gente tem utilizado. As imagens de satélite, o LAPS recebe, processa, são imagens do Meteosat, do GOES. Utilizamos composições muito específicas para monitoramento de previsão de curtíssimo prazo, principalmente combinações de imagens no vapor, na região do vapor, especificamente da absorção do vapor da água, para melhorar essa previsão de curtíssimo prazo. Perfeito, professor Humberto, obrigada. Solismar, conta para a gente como é que o IMET, né, como órgão meteorológico, tem monitorado os eventos extremos recentes, as ferramentas que estão disponíveis, e se vocês têm alguma ferramenta que o público em geral, que não é especialista, mas tem interesse em acompanhar, pode acessar. Bom, eu vou começar falando sobre a nossa rede de estações. O IMET hoje tem uma rede de estações automáticas de mais de 500 estações em todo o Brasil. Essas estações fazem leituras de hora em hora, então ela não é previsão, mas é uma boa ferramenta até para o público em geral acompanhar o que está acontecendo a nível de Brasil, né? De hora em hora tem informações atualizadas. Depois também a gente, assim como o laboratório, nós trabalhamos no IMET com previsão de curto prazo, com vários modelos, em especial o modelo do IMET, também o Cosmos, que é de curto prazo, fazendo essas previsões para 24, 48, 72, 96, até 120 horas. Também temos uma série de imagens de satélite, o IMET em Brasília tem uma boa recepção de imagens, que estão também todas elas disponíveis na nossa página na internet, né? E depois, isso seria a nível de previsão de tempo, né, curto prazo. Temos os avisos especiais, que a gente está sempre lançando qualquer possibilidade de ocorrência de fenômenos adversos, chuvas intensas, ventos fortes. Isso também está sempre disponível na nossa página na internet, né, com bastante destaque, até na abertura do site já é possível se ter esse tipo de informação, que são os avisos especiais. E, mais a longo prazo, também aí os modelos climáticos, que a gente já falou, que usamos os modelos do IMET também, assim como previsão do tempo, mas também diversas outras ferramentas, né? Normalmente, os meteorologistas não usam uma única ferramenta, um único modelo. A gente tem os modelos aqui do Brasil, no caso do IMET tem o seu, mas usamos modelos americanos, modelos do Centro Europeu, enfim, uma gama diversa de ferramentas para nos auxiliar nesse monitoramento e previsão, porque não existe nenhum modelo que seja 100%. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que em determinada época do ano um modelo é um pouco melhor que o outro, para alguma variável, chuva, um é melhor, para temperatura é outro. Então, a gente vai trabalhando com essa série, essa gama de modelos para chegar a um produto final,
a previsão tanto de tempo como de clima, com uma melhor qualidade. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Solismar. Eu vou fazer mais uma pergunta aos dois, e vou direcioná-la primeiro ao professor Humberto. Né? Sabemos que quando falamos de clima, tempo, variabilidade climática e mudanças climáticas, o agro é um dos setores mais impactados. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais seriam os cultivos mais afetados para 2022, segundo esses modelos climáticos. Bom, a gente vai pegar o exemplo dos últimos 2 anos, né, que foram anos extremamente de alta variabilidade, e também em função das condições de emergência climática com eventos extremos. É bom enfatizar aqui a importância dos oceanos. O Oceano Atlântico e o Oceano Antártico todos os oceanos tiveram aquecimento acima da média desde os anos 60. Saiu recentemente um trabalho publicado que deixa isso muito claro, de como os oceanos têm sido influenciados pelas mudanças climáticas. Então, o Oceano Atlântico e o Oceano Antártico têm um papel importante na definição das condições de tempo e clima em todo o Brasil. Também na região, principalmente na região extremo-sul, as condições da temperatura dos oceanos ali na região próxima, e além também de outros parâmetros de influência da região. Massa de ar frio da Antártica também influenciam nessas condições de tempo e clima na região sul. Então, ao longo desses 2 últimos anos, a região sul do Brasil e o nordeste da Argentina, Paraguai e principalmente ali todo o centro-sul tem sido afetado por essa variabilidade provocada pelo esse aquecimento dos oceanos, que é um aquecimento diretamente ligado com a influência humana, principalmente da questão dos combustíveis fósseis. Isso tem feito com que essas áreas de calor elas tenham sido com mais intensidade em regiões específicas do Atlântico, e isso influencia. Quais são os cultivares que são mais influenciados nessas condições? A gente tem visto nos últimos 2 anos, principalmente no mercado de derivativos, que isso mexe muito com a bolsa e são projeções futuras da economia em termos de commodities agrícolas. A soja, o milho e o trigo, eles vêm sendo muito impactados, não só com a questão macroeconômica, né, de petróleo. Agora a gente tem uma situação da Ucrânia que coloca muita luz na questão da produção de trigo. Em condições dessa situação política nessa região específica, pode trazer também diretamente consequência. Além da condição climática, tem uma questão geopolítica e tem condições da pandemia também no suprimento da cadeia de mercado em termos de commodities. Então, a soja hoje ela tem variado muito em função não só desse mercado e dessa situação, também do petróleo, mas em função também dessa questão climática. Então, cada vez mais, Omélia, essa situação climática de eventos extremos vai impactar, né, na questão do agronegócio no Brasil. É importante entender que essa variabilidade ela também tem muita ligação direta com esses oceanos mais aquecidos, e mais especificamente o Atlântico. Então, é uma tendência, isso traz muita questão também de seguros de safra, que começa a também levar em consideração essas variabilidades climáticas, mas o que tem sido registrado, principalmente nos mercados derivativos, é a soja, o milho e o trigo. E isso continua ainda, principalmente nesses últimos meses, porque a Argentina também tem sido afetada pelas condições climáticas, o Paraguai, até o transporte também no Rio Paraná, isso tem afetado a entrega desses commodities de soja e milho. Então, é uma tendência a cada vez maior olhar o mercado do agronegócio, mas também levar em consideração essas condições climáticas e macroeconômicas, né? Desde a questão do petróleo, inflação nos Estados Unidos, como que o nosso mercado vai esse ano, de certa forma, se comportar. A gente está com a inflação com números altos, a gente tem uma incerteza aí no mercado e é um ano de eleição. Isso, então, traz muita incerteza nessas questões específicas do agronegócio. A climática é uma delas, e com muito peso, e que os economistas têm que considerar também agora esses fatores climáticos nos preços dos commodities. Perfeito, professor Humberto. Muito obrigada. Solismar, você está com a palavra.
Bom, falando mais especificamente aqui na região sul, né? Realmente, o ano passado, independente da laninha, a gente teve uma boa produtividade em geral aqui nas safras como um todo. Soja, milho e também o arroz, que é uma cultura bastante grande aqui no sul. Mas esse ano a situação está bem diferente. Pelas últimas notícias, a gente tem aí, por exemplo, no Paraná, a região oeste, que é uma região que produz muito, já está com uma perda de soja de mais de 70%. A nível geral, está em torno de 40% no estado, mas na região oeste, mais especificamente, um pouco mais alto. O milho também já está lá no oeste em torno de 65% e também aí 30%, 40% de uma maneira geral. E isso já estão estimando os prejuízos aí na faixa de 25 bilhões só no estado do Paraná. Santa Catarina também aí já está sendo estimado, especialmente na faixa oeste, extremo oeste, onde é a região maior produtora, com uma perda de 50%, tanto na soja como no milho. Aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, o mais afetado é o milho, porque é uma cultura foi um pouco mais cedo. Quando começou os problemas de estiagem, de seca em novembro, o milho, boa parte já estava plantado, né? A soja, o pessoal pôde adiar um pouco, esperar uma condição melhor, mas o milho não. Então, o milho aqui hoje está com uma quebra estimada em torno de 60%. A soja, como eu falei, que o pessoal pôde esperar um pouco mais. Aliás, tem gente que ainda não plantou, estão esperando até que seja autorizado o plantio aí para fins que possam ter direito a seguros e outras ferramentas, porque já se passou do período apropriado para o plantio, né? Mas a soja também já está numa faixa aí de 25% de quebra para esse ano. E o próprio arroz, que é irrigado aqui no sul, então que normalmente em períodos, em anos de laninha, aí até pelo contrário, se tem uma boa produtividade, né, tendo água, reservatório de água, porque o arroz precisa de sol, então anos mais secos, e desde que se tenha condição de irrigar, ele produz muito bem. Mas como nós estamos num segundo ano de laninha, que os reservatórios já vêm com pouca água, está começando a ter problema também de irrigação às lavouras de arroz, e já tem uma perda aí estimada, iniciando agora, mas com alguma possibilidade de perda na produtividade do arroz. Então, é uma situação bastante séria, crítica, essa questão de clima na agricultura, especialmente da região sul do Brasil esse ano. As perdas vão ser bastante altas e isso vai afetar muito a economia aqui do sul, porque a gente tem uma economia muito baseada na agricultura e certamente os prejuízos vão ser bastante grandes esse ano. O Rio Grande do Sul, assim como o Paraná, que já passou dos 20 bilhões, a estimativa de prejuízos, aqui já está na casa dos 20 bilhões também, o pessoal estimando. E infelizmente, algumas lavouras não têm mais como recuperar. Talvez a soja, se puder, se possível, algum plantar a partir de agora, não é o período ideal, o indicado, mas talvez possam se recuperar um pouco. Puxa, Solismar, isso é bastante preocupante mesmo, porque, de certa forma, afeta o Brasil como um todo, né? Existe uma situação concentrada, claro, mas existem repercussões em todo o país. E na cadeia, né, de valor que acaba acontecendo, né, quando afeta o milho, você afeta também a produção de proteína animal e tudo isso, né? Então, realmente é preocupante. Não é à toa que a gente tem acompanhado aí os noticiários e todos bastante em alerta, né, com relação a essa situação toda. Muito bem, eu agradeço. Já estamos aqui encaminhando para o fim do diálogo, que está muito bom, mas realmente nós estamos chegando ao fim. É o primeiro, né, como a gente já havia comentado, o primeiro diálogo do ano, né, e eu gostaria realmente, em nome do ICA, de agradecer ao professor Humberto Oliveira, ao Solismar, da MEPrestes, por esse momento rico, elucidativo, por terem se colocado à disposição. Começo do ano, assim, nem todo mundo está com uma agenda aberta e eles foram muito
prontos em atender. As instituições também, a Universidade Federal de Alagoas e a UIMET, eu agradeço institucionalmente, como o ICA, né, por terem aberto as portas para esse diálogo. E eu espero, de fato, que essa troca tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre o tema, né, e lançar luz, né, trazendo informação qualificada e cientificamente embasada, que é o que o ICA tem buscado trazer por meio dos diálogos. E numa linguagem acessível, mas também que não seja tão superficial. Esse é o nosso foco. E eu acredito que nós alcançamos o nosso objetivo com esse diálogo. E todos que nos acompanham, eu desejo um ótimo ano e espero que realmente vocês estejam conosco para os próximos diálogos. Agradeço, muito obrigada, e estamos aqui com o ICA à disposição das instituições e dos colegas também de trabalho. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço novamente o meu nome, em nome do IMET. Muito obrigado a todos.